Ainda que tenha um propósito, né? O que virou esse purgatório? Né? O que é o limite do inferno da coisa de justificar? Quer ser uma linhagem sagrada de causa e efeito, se tornar celibatário e não celibatário? O que fizeram desconfigurar quando não acreditar em milagre é quem destituir a perpetualidade com prazer, amor e divindade, né? Quem entre pagão, profano, sagrado. Ei, senhoritas, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo. Senhoritas, tá ótima, linda lá, toda poderosa, de óculos lindona, você também. Ó, show de bola, tá? Um beijo, tá indo na academia? Tenho ido, mas hoje eu não vou não. Hoje que eu vou fazer esteira, tem um tempão você fazer só trabalhando muito, mas você tá sempre lindona, tá? Mas volta lá. Hoje tá vazio, hoje segunda tá tranquilo, bem vazio. Beijo, até depois. Hoje eu vou fazer esteira à tarde. Aí o que vira, né? Que eu já atendi a neta, a dona Calil, aquela que o marido, que é o dono do negócio da padaria de um monte de lugar, aquela senhora é sempre muito educada. Que uma vez a aluna virou capeta no corpo porque ela queria o pão muito assado, né? A aluna, empregada na padaria. Aí ela meio que foi grossa com ela ali, e toda vez ela chegar, tem que ser tipo quem é a comissão de frente, né? Que ela ficou com a antipatia da empregada dela, ela sempre foi muito educada, mas sempre exigiu que o pão tem que ser assado. Pão cru não funciona. Aí eles têm um negócio lá em cima da padaria, lá é deles. Aí ali a Selma, aquela que malhou comigo, que malhava com o Marcos. Ela se separou do marido, tá trabalhando ali, tá morando ali com a mãe, eles são herdeiros de um monte de coisa. Ela que vivia, ela é muito educada, muito simpática. Aí disse que ele se separou, que falou que tinha um marido, tinha um peru mais bonito do mundo. E que brincava com o Tony, um monte de coisa. Ele falava que o dinheiro que ela tinha, ela não tinha que andar assim assado, que era ele ali chegando agora na academia. Ou sair de carro para resolver não sei o que lá, academia. Cada um malhando quem quer malhar. Aquela menina lá, Beatriz, malhando. Alguns estão sem, alguns outros alunos que vêm em volta, quem justifica onde atende em outro lugar, o que é a instabilidade de alguma coisa, entre André forçando a barra, querer aparecer e tá achando a rainha mutacionada, entre sempre tá me apontando com o Felipe, enquanto tá atendendo, ele me cumprimenta, mas ela tá sempre mal falando de mim, esteve falando mal de mim com todo mundo, aquela vagabunda, aquela bicho indecifrável, que eu tenho ódio mortal dela, malhando lá, pegando os pedaços lá entre aquela que o pessoal fala que já é outra amante, academia vazia. Aí ele atendeu lá, ele tira o dinheiro direto ali. Vários horários, tá ali o tempo todo, cada um faz o que quiser. Fica percebido e o que vira. Direito de falar, o embucetado é efeito dominó da coisa. Aí a aluna foi pro médico, a última não avisou. Eu vim pra casa mais cedo, eu trabalhei tanto sem necessidade. Tanto tempo perdido ainda que o que é a função de automatizar muita coisa, mas tirando tanto, destituindo toda a minha capitalização. Nunca querendo botar que era o erro da minha casa, ou um problema da minha casa, né? Então, né, melhor que tá tendo. Não ter ido no primeiro horário, outra não foi no último. Tô de saco cheio, porra. E ainda levo com muito bom senso, já tá morrendo de fome. Já ainda que eu vim em casa rapidinho, né? Aí minha irmã, tô sentindo sua falta, tô querendo dependência de você. Aí falou, vou ver isso, vou não sei o que, não sei o que. Aí, que é aqueles efeitos de ser uma linhagem sagrada, quando precisa reformar o mundo mesmo, entender os fundamentos ortodoxos como multilinearizados perante as propriedades fundamentais, o que realmente interessa num datado momento, e sentir o erro de determinado campo relativista sobre o que deve ser e não deve ser, para também reprogramar um domínio recivilizatório infinitivo, insubstituível e irrevogável. Bolo maravilhoso que ela fez, foi de cobertura de creme de leite com leite condensado e leite ninho. Pode pôr morango, bom. Ai, calor, caralho, fome. Então hoje eu já vou pra esteira. Pouco paciente a dieta, eu tinha falado de comprar mais cappuccinos, aí não compra não. Então, né, tem que, aí vem aquela teoria, né?
Então, somos humanos, errados, camuflados, sentir tudo e não necessariamente. Quem é que sente tudo? Entre ter todas as práticas e não ter todas as práticas e falar. Saber argumentar até que ponto dizer que você transcendentaliza, independente de tocar e o que vira. Prejuízo e vantagem para quem sobre subcruzes, receisoridades, né? A quem justifique a etiqueta de estar mais humanizado. O que virou genética? Erro aceito, efeito colateral, né? Colateralidade entre condições tais a quem subsistencia, né? Ser divinizado e não necessariamente dizer que é a falcatrua da etiqueta, ou dizer que alguma condição anatomizada, naturalizada, é quem justifique ressurreceisorível, trabalhável, geneticível, questões tais, etc., entre habilidades e desabilidades, né? O que vira quando a coisa impõe todo mundo pagar na tropa, quem é tropa independente de tropa, trabalho independente de trabalho, a quem justifique conveniência de negligência de quem sabe e não sabe a conveniência, como mesmo, né? A quem se tornarem gritantes e não gritantes quando a coisa implica em uniformizar determinada massa ao componente do que aceitam como ser em massa de manobra, tirando uma sujeirinha aqui, né? E até que ponto a quem vira justificar, né? Conduta referencial sustentável, que vira ressustentabilizar aquilo que a gente fala, pegar o melhor de tudo, os principais, como se fosse colocar na arca, né? O que são condições tais sobre, né? Reconsiderar condições maciças e grandezas que se tornam o que vira reortodoxar, né? Processo desenzimatório, reverso enzimatório, a quem justifique enzima sobre extrato, sobre condições de manutenção que se façam em testes ou reexperimentabilidade entre inéditas, justificar de fato a verdade dos milagres ou do trabalho mesmo da sustentabilidade que justifique armazenamento, sobrar-se entre armazenamentos, que se façam novos trabalhos para que campos comunicativos se façam recivilizado ao outro, que se ao outro fez recivilizado ainda que não os vemos, né? Quando a coisa implica em um datado momento, ou que não acharam que é datado momento, entre infinitivos endeusados, um pouco de poeira aqui, endeusificatórios, quando um datado momento, em que momento, e entre o Deus transparente, o precisar de sobrar ou não sobrar, o quanto fizeram entender, e justificar entre morto-vivo dentro de uma casa, no próprio corpo, entre grupos, entre condições, todas já colocadas, o que vira, né? Correntismo, subsistencialidade, trindadeante, o que é um ato perpetualizante que se faça, né? Mes imaginar sustentabilidade transcendental, que configure de fato a verdade da Santíssima Trindade, não necessariamente, né? Quem somos entre ante Deus, espaço ou condições tais, quando isso vira. Entre volta de Jesus e voltasse quando que foi entre mal ido, ou para que se repitam coisas, ou que virou padrão que já era desse padrão, que viram inéditas quando a coisa implica mais, e entre Maria, e entre Jesus, e não era a deusa, né? Então, como todas essas coisas ressubsistencializar uma faxina infinita, o que virou de fato mesmo sacramentalidade, dificuldade que quem compute intitulado de celibatário ou não, o que vira o limite da individualidade, do entendimento da própria individualidade, da individualidade corrente, né? O que é autofamiliarização perpetuativa, o que vira empacotar a gente, não necessariamente, mas sobre quando entre a pauta de Jesus, aqui em Maria, ou masculino e feminino, aqui em perpetualidade individual, ao Deus grávido, um Deus, deusa, Deus e Deus, né? Engravida, então como justificar pacote de gente? Responsabilidade sobre a raça de pacote, é quem justifique macho fêmea, passivo ativo, ou quando as coisas entre ida e volta de Jesus, ou que tentaram dizer destituir, mal destituir, mestre destituir, não necessariamente, Maria, perguntamos entre todas as condições, quando algum momento alguém entendeu, não, ou pela lógica, ou depois do leite derramado, ou pela cagada assim, o assado viu, que é aquela coisa que o que vira milagre, né? Milagre é quem justifica fecundação ou não fecundação, dizer que dá o golpe, que vira um fardo, e alguém, quando a coisa é pela perpetuação, porque pelo milagre das coisas, e um limite tal de infinitivo, que não se permite destituir grandezas além da capacidade corporal,
O milagre coisificado são os milagres aparentemente não acreditados, ateizados, cientificizados, porque o corpo tem uma somatória de coisificação, a quem atribui frações, né, condições fracionárias e materializadas a quem subsistencia, né? Dizer o que fidedigna ou impõe que seja percebido como elementaridade subatômica, elementariedade relativa, né? Condições plasmáticas, ectoplasmaticíveis, o que são percepções minuciosas, independente de campos subatômicos e macroatômicos, que né, deslizam-se a quem justificar estar no interstício da rua-se, espaça-se, né? O que é? Tirando um pouco de pó aqui, comer doido pra comer barriga roncando pra caralho. Tinha tomado só o shake de manhã, o hormônio, o termo, vim em casa, mas... Nossa, fome, minha irmã, ela falou que ia fazer o arroz, ela acabou de falar comigo, né, veio pra fazer comida. Você não quer verdura, chuchu? Não, tipo, né, combinei o básico, quero o básico, tenho fome pro básico, já que ficou aquela coisa, pra não ter a perda da coisa, que é usar as minhas panelas, fazer um arrozinho pra mais tarde, um frango na airfryer. Tá, de comer correto, mas comer muito, o que é aí, depois você toma um banho, fazer uma esteira, fazer um pé e mão, eu tenho que economizar muito, realmente, que são as dificuldades, que são aquilo que eu não tolero, que parece que nunca acaba, né? O que é, de fato, reconsiderar o valor revelatório, o valor perpetuativo. Se faz tudo isso, a quem justifica sentido de não sentido. O que faz, né? Não tá nem lavando a bunda direito, ou a quem justifica cozinhar, se é apto a boas receitas, tem que ter uma casa apresentável para que as pessoas vejam e palpem e degustem o que virou extensiva de trabalho, que se não tem nem na sua casa, ou nem na sua casa nem é respeitado, considerado o valor da Santa Ceia, de fato, né? O que vira subsistência a trabalho, impessoalidade de trabalho, que se torne degustativo comer a comida do outro, a quem justifica estarem ou não estarem na sua cama, se a relação, o que é o paradoxo da heterotrofia? Aqui não revelação da esterilidade. Entre comer e mal comer, quem sai bem fudido e mal fudido, e vira herançabilidade farta, perpetualizado, largo a se etiquetar a família e continuar errante, ou mesmo não parente pilarizante do que a cruz, ou mesmo a ressurreição ou o milagre da naturalização ressurreta, mesmo convida para ser o modelo da Santíssima Trindade, sob pilar infinitivo, inédito, e que mesmo alturas, profundidades e lateralidades, ainda que infinitivos se façam explicativos, maximizados, não são para perder o direito da destituição eternizante que se faz corrente avante, né? Reversa, né? Mas então não era. O que virou justificar quando a coisa mesmo impõe que justificam? Conciliar, desconciliar, continuidade entre segundos, a sustentabilidade entre nova volta, nova ida, quem morre, né? Nunca é o primeiro líder, é quem vir acreditar e não acreditar, quando a condição morto-vivo, são mortos-vivos, ressuscitações, empalhações, e quando a coisa implica de fato o valor perpetuado, é a quem acredita nascer e renascer igual ou diferente, ou mesmo justificar fazer a coisa acontecer, educar para que a coisa aconteça, dizer que a coisa não pode ser induzida, não pode ser falado, que é um valor transferente que implica você subsistenciar. A transcendência do educar e ser educado entre uma onipotência, oninconsciência, onisciência corrente de passividade que se faça cuidar e ser cuidado sobre a relação, dizer que um modelo padrão de nascer, entender o peso do outro, que vai ser o seu futuro peso, se linearidades convidam tais, quando você tem que estar preparada para o mal, entender o mal e ser o mal, ser o bem, ser o profano para que tenha o sagrado, tem suas considerações quando colocar, entender que o espaço do nem Deus não é para brincadeira. Caso você precise justificar um filho que não trabalhe, que mais pensa, que já pensou, que antes de nascer já sabe, você faz participativo, o que se faz, né? Perante a inédita multifrequencializada, que faz o nem nascido se tornar correntista de morto nem vivo, e antecipar-se como, né, dizer que escolhe pequeno nem nascido para ser o seu Deus, meso marido, meso filho, frequencialidade inédita que aparentemente não esteve atrás, e se não esteve atrás, ou se está na frente, esteve atrás, por que não vai estar em novas frentes? São as condições eternizadoras de você colocar infinitivos tais,
perante, né, o gradiente imortalizante. O que é uma imagem, o que é uma exatificação padronizável, que são linearidades monstruosas, não deficientes, que caibam entre auto-individualidade que se sustente a quem justifique singularidade e dessingularidade de bandos e de manadas que virou-se uma igreja, uma auto-igreja, a quem multa igreja de inter-igreja de desigreja, tem que no mínimo tocar um terror absoluto e dizer que solução sempre tem. Inclusive colocando o valor da morte à vida, o que vira a estática a quem dinâmica, o observável a quem tocante, o que é o valor crucial, voltar aquele pontinho que está na minha bolsa, aquele valor crucial perante algumas elementaridades, voltar aqui, discursar sobre alguns papéis que estavam aqui, um papel que eu joguei no e-mail, falei, eu vou ler esse pedaço que eu escrevi e transferi para papel muito chato, aí eu fui jogando a agenda de novo, atualizando, é aquela antiga, né, quando você tem algumas espécies de psicografizações ainda que você leu, entendeu? Tá tudo aqui, tá tudo embutido, de uma coisa você tá sempre sobre a integralidade da outra, mas em que momento joguei o papel fora e coloquei outras e tirei aquela parte que estava entre nazismo, comunismo, algumas questões, no meio de umas coisas que eu escrevi, que eu tinha copiado, outra tinha um saco copiar, aí também joguei fora, né? Ainda que eu tinha lido e ainda que aparentemente, nossa, por que eu dei tanta buchura nisso aqui mal escrito, ou mais ou menos aparentemente ninguém entende? Algumas questões tais quando os princípios entre o que vira, vou estar mexendo nesses papéis, nossa barriga até igual um trovão. O que são esses infinitivos, né? O que vira elementaridade uniforme e não uniforme, entre volumetria de elementos nobres e não elementos nobres, aparentemente enxergativos e não enxergativos, o que vira anatomicidade, divindade, perpetualidade de ser Maria, né? Ser Deus a ser Jesus, o valor do Espírito Santo e a ida e volta de Jesus, que implica o que fizeram ir e voltar ao bem fazer, entre inclusive Maria, ou o valor mulher, ou a quem justifica a verdade sobre a mudança de polos, né? Nós temos algumas relações de usar o paradoxo da barriga, o paradoxo da bunda, tanto entre homens e mulheres, a quem justifique já que tem barriga, e já que não tem barriga, finge ter barriga, oferece a bunda, camufla, quem procura acha, responde. A guerra de passivos e ativos, a quem destituir ou ganhar méritos de poder perante corrupções, quando nus, o que virou mudar esteticamente? Peito, bunda, genitais, o que virou proporcionalidades de músculos e não necessariamente, né? Ou tamanhos e proporcionalidades que se façam descabidas, quando a nudez impõe um limite, o que é o deficiente, o que é o invasivo, a troco de que, quando bem recategorizar algumas coisas, ou impõe recategorizar algumas coisas que num dado momento gritante, como? Você fala isso, fala aquilo, mas isso tem um custo enorme, se você não ganha nem salário mínimo, como que você pagou isso aqui? Né? Questões quando determinados grupos que não querem isso e aquilo, guerras de falsos héteros como falsos bem resolvidos homossexuais, coisas simples sobre corrupção, o que segura, o que eles fazem, política fora de política, quem justifica puxar o saco de quem quando há homem ou mulher, um pedacinho do corpo faz um laser, isso para transformação faz um laser e nem pelo salário paga, quem é que paga? Por que finge que é amigo dele? O que virou troca de serviço variado por pedaço coisificado, a quem justifique a totalidade do que caso parassem para pensar. Reparação, não reparação, sobre modelo ou padrão macho-fêmea, e todas as extensivas que vendem as conveniências, trocam as conveniências, quem ganha o sim ou não de jogar na vala, quem mesmo executa a força, que querendo ou não, executar a força e matar, e fica percebido que matar é uma moda que agrada e é uma necessidade que impõe, né? Que é com ou sem armas, e quando num dado momento você tem que arrepender, porque também precisa ter armas, ou também precisa matar, porque a crucificação ela é etiquetada inclusive de silenciosos tais, né? O que vira uma questão, né? O errante da cruz, ou não necessariamente, já que nem Deus é o Deus do outro, ou o Deus de quem, quando o arbítrio usufruto, né? Subsistenciar a quem o paradoxo da democracia, da não democracia, regra. Caos não significa quem fia necessariamente, não significa desordem para a ordem, quem justifique grandeza, verdades reais sobre todas essas subsistencialidades para baixar o cu geral,
o terror ser bem implantado. Quando você quer encurta, você já não resolve vestido, quanto mais pelado, como você quer outro pelado, se você não aceita o seu pelado. Então o que é o vestido tal que mais uniformiza, que alguma impessoalidade, o que virou direito de virtualizar e mal virtualizar? E bem falar, que falar até que prova o contrário, o que faz tocar e exercer e mostrar a matéria-prima. Que mesmo eles fazem, porque são rouba, onde liberados por quem não deveria deixar roubar. Cargos cada vez no que são perícias, o que são ministérios, uma quantidade de desgraça que não tem condição de ser maior. Quanto mais etiqueta, qual é o limite da casa para dizer que eles não vão se tornar corruptos? Você também não tem que carregar o mundo nas costas. Sobre o que vira referencialidade de ter um filho ou não ter, e vários. Sobre o fator revelatório e as grandezas mesmo que subsistenciam a minha nota. Que até hoje, de outro redatado hoje, de ontem aqui em amanhã, mesmo não fizeram. Inclusive sobre o que eu coloco, o que é o salário, o que eu vou atrás, o que é incorruptibilidade, irrevogabilidade, singularidade, repetitibilidade, né? Usufrutalidade, né? Inafiançabilidade, incompatibilidade, incompetitibilidade, né? Questão tal, coloquei entre os fatores anotados aqui. O que virou estado religioso comparável, modelo padrão, armas e bombas entre atividades físicas academizáveis. Entre 6 lugares, né? Comidas, tá, enterro, pai, trabalhos corruptos, 6 lugares falei aqui, né? Incorruptível, irrevogabilidade, o que é singularidade, repetitível, afim, inafiançabilidade é afim, usufrutalidade, arbitriável, incompatibilidade, desone propriedadeável, desone propriedadeável. O que é inatingibilidade criacionista? O que é infinitalidade eternizável? O que é e não necessariamente abstratualidade imortalizável? O que é verbo gerundicidade? Verbo gerundibilidade insubstituível, né? Entre paradigmas e paradoxos. Questões quando colocar aqui em licenciado ou não licenciado, o que é a prevenção não doutorável, doutorável, subdoutorável, que ficou padrão de saúde, doença e necessidade de dissentido obediente, que se garanta a liberdade, que é a causa e efeito da liberdade do caos e não causa, quem justifica empilhar e estarem bem resolvidos sobre propriedades fundamentais que metem nariz onde o curso são chamados. De fato, o que vira causa e efeito de acontecerem entre probabilidades, né? A novidade da modernidade é quem justifica o ultrapassado da tradicionalidade, é quem justifica quando o cu é cu, ao paradoxo do cu, manda tomar no cu, do toma no cu, você dá pau, ou que virou caso fosse de outras cores, mais ou menos de cabeça para baixo, não necessariamente entre sutras. Angularidades aqui em amplitudinamentos justifiquem, né? Questões etc, né? Geneticíveis, ou a quem justifica toda evolução, criação, a largura e estreitamento dos campos criacionistas evolucioníveis, ou qualquer coisa assim, né? Que a gente vem colocando o que é um valor inafiançável, uma sobre-revolução, uma sobre-reforma, uma sobre-redatação, quem, né, já era um fracassado ou justifica-se melhor entre se tornar o leite derramado e não necessariamente, né? Os cu sem fundo, a quem o cu desfundado justifica e dizer, e vai voltar naquele tempo, eita, deixa a coisa acontecer, que vai voltar naquele tempo, a quem justifica voltar no tempo, andar no tempo, fazer o tempo, desfazer o tempo.